A Rua Maple era o tipo de lugar que as imobiliárias chamam de perfeita para famílias. Árvores maduras, gramados bem cuidados e uma sensação palpável de segurança suburbana. Foi por isso que os Thompson, Mark e Clara, se mudaram para lá com seus 2 filhos, Léo, de 8 anos, e Mia, de 6. Eles compraram uma charmosa casa de 2 andares com um sótão espaçoso, o refúgio perfeito do barulho da cidade. Nas primeiras semanas, a vida era idílica. As crianças faziam amigos, o cheiro de churrasco pairava no ar dos fins de semana e o único som perturbador era o ocasional arranhar de galhos de árvores contra o telhado durante a noite. Ou pelo menos era o que eles pensavam. Tudo começou com Léo. Ele sempre foi uma criança imaginativa, mas seus desenhos tomaram um rumo sombrio. Página após página, seu caderno de desenho se enchia com a mesma imagem. Uma figura alta e esguia, com membros longos e finos e um rosto que era apenas um borrão vazio, espreitando debaixo da sua cama. Mark tentou rir da situação. "Você tem um monstrinho particular, campeão?" ele perguntava. Mas Clara sentia um calafrio toda vez que via os desenhos. Havia uma consistência perturbadora neles, uma intenção que parecia ir além da fantasia infantil. A preocupação se transformou em alarme quando Mia, que idolatrava o irmão, começou a desenhar a mesma coisa. Seus traços eram mais infantis, as linhas mais trêmulas, mas a criatura era inconfundivelmente a mesma. E não eram apenas os Thompson. No parquinho, Clara ouviu outras mães sussurrando. Seus filhos também estavam desenhando. O mesmo homem-sombra, o mesmo esconderijo debaixo da cama. A tranquilidade da Rua Maple começou a se desfazer, substituída por uma ansiedade coletiva. Eles tentaram de tudo. Conversaram com as crianças, que apenas davam de ombros e diziam que precisavam desenhar. Eles inspecionaram debaixo de cada cama com lanternas, mostrando a elas que não havia nada lá. Eles até contrataram um psicólogo infantil, que falou sobre histeria em massa e traumas compartilhados, mas não ofereceu soluções reais. Os desenhos continuaram, tornando-se mais obsessivos, mais detalhados. E Clara começou a notar algo mais. Ao redor da figura sombria, as crianças não estavam apenas rabiscando. Elas estavam tecendo padrões. Linhas intricadas que se cruzavam e se entrelaçavam em formas geométricas complexas, quase como um circuito ou um alfabeto antigo. Como designer gráfica, Clara tinha um olho para padrões. Isso não era aleatório. Ela pegou um dos desenhos de Léo e o digitalizou, ampliando os pequenos símbolos que emoldavam a criatura. Eram consistentes, apareciam em todos os desenhos, dos seus filhos e das outras crianças da vizinhança. Enquanto isso, os sons na casa pioravam. O que antes era um leve arranhar no sótão tornou-se mais definido. À noite, quando a casa estava silenciosa, eles podiam ouvir um arrastar lento, o som de unhas longas raspando contra tábuas de madeira. Mark, sempre o pragmático, insistia que eram esquilos ou guaxinins. Ele prometeu chamar o controle de pragas, mas nunca o fez. Clara, movida por uma intuição aterrorizante, mergulhou na internet. Ela passou noites em fóruns obscuros sobre folclore e simbologia antiga, pesquisando os padrões dos desenhos. Finalmente, ela encontrou algo. Um post em um blog de antropologia sobre sigilos de contenção, ou barreiras tecidas. Eram feitiços visuais, usados por culturas antigas não para banir o mal, mas para aprisioná-lo. Para criar uma cela invisível ao redor de uma entidade, impedindo-a de se mover ou agir. O sangue de Clara gelou. Os desenhos não eram um retrato do monstro, eram uma gaiola para ele. E se a gaiola era debaixo da cama, isso significava que o monstro estava lá. Naquela noite, ela confrontou Mark com sua descoberta. Ele estava cético, balançando a cabeça. "Clara, isso é loucura, são só desenhos." "Não são," ela insistiu, com a voz trêmula. "Mark, os arranhões no sótão, você não os ouve? E se as crianças estiverem sentindo algo? E se elas estiverem tentando se proteger?" "Proteger-se de guaxinins?" ele zombou. "E se não forem guaxinins?" A discussão foi interrompida por um trovão que sacudiu a casa. Uma tempestade que vinha se formando há horas finalmente desabou sobre a Rua Maple. A chuva batia contra as janelas e o vento uivava. De repente, as luzes piscaram e se apagaram, mergulhando a casa em uma escuridão quase total. E então eles ouviram. Do andar de cima, do sótão. Não era mais um arranhar, era um som de madeira se partindo, um som violento, desesperado, um som de algo tentando escapar.
Mark ficou paralisado, o ceticismo evaporando de seu rosto substituído por puro terror. As crianças, sussurrou Clara. Eles subiram correndo as escadas, usando a luz de seus celulares para iluminar o caminho. O barulho no sótão ficou mais alto, um frenesi de garra e fúria, culminando em um estrondo alto quando a porta do sótão no teto do corredor se estilhaçou. Eles chegaram ao corredor do andar de cima e congelaram. Do buraco escuro no teto, algo estava descendo. Membros longos, finos e terrivelmente pálidos se desenrolaram, seguidos por um corpo contorcido que se movia de uma forma que desafiava a anatomia. Não fazia barulho ao pousar no chão do corredor, a apenas alguns metros de onde estavam. A coisa se ergueu lentamente, mais alta que Mark, seu rosto um vazio de escuridão lisa, sem olhos, sem boca, mas eles podiam sentir seu olhar sobre eles. Era a criatura dos desenhos, mas ela não estava debaixo da cama. Esteve acima deles o tempo todo. O pânico tomou conta de Clara, mas quando ela se virou para os quartos de seus filhos, ela viu. Por baixo das portas fechadas de Léo e Mia, uma luz suave e prateada pulsava. Ela correu para o quarto de Léo e abriu com cuidado. O quarto estava calmo, intocado pela tempestade ou pelo horror no corredor. Léo estava dormindo profundamente. No chão, ao lado de sua cama, seu último desenho emitia o brilho prateado. As linhas intricadas, os padrões, pareciam vivos, pulsando com uma energia silenciosa. Foi quando Clara entendeu o terrível erro na sua interpretação. Os desenhos não eram uma gaiola para a criatura. Eles não continham um monstro debaixo da cama. Eles criavam um santuário, uma barreira que o monstro não podia cruzar. As crianças não estavam desenhando o esconderijo do monstro. Elas estavam desenhando o único lugar seguro em toda a casa. Elas não estavam com medo da escuridão sob suas camas. Elas a estavam usando como uma âncora para sua proteção. A criatura no corredor deu um passo hesitante em direção ao quarto de Léo, mas parou no limiar, como se atingisse uma parede invisível. Ela soltou um chiado baixo e frustrado, um som que parecia rasgar o próprio ar. Virou seu rosto vazio para Mark e Clara, os dois pais que estavam desprotegidos no corredor. Eles estavam entre a criatura e a segurança de seus filhos. Mark agarrou a mão de Clara, puxando-a para trás. O terror em seus olhos se misturava com uma compreensão avassaladora. Seus filhos não eram as vítimas, eles eram os guardiões. Seus pesadelos não eram uma fraqueza, mas uma arma. E enquanto a criatura do sótão começava a deslizar em direção a eles pelo corredor escuro, eles perceberam que o único monstro que importava não era o que as crianças desenhavam, mas o que as crianças sabiam que era real. Essa história foi uma apresentação de Contos das Sombras.